Olá, amigos de todo o Brasil, viva o mercado! Essa é a quinta edição do podcast apresentado por mim, Marcelo Sicoli, falando diretamente de Brasília. Eu sou corretor de imóveis aqui na capital federal, também no estado de Goiás, e tenho trazido temas muito diversificados nesse podcast. Até convido você a assistir os episódios anteriores. Dessa vez, mais uma vez, a gente está trazendo um tema que é de interesse nacional, até mesmo mundial, que é a questão dos carros elétricos, segurança predial, combate a incêndios. Então, um tema muito inovador, sempre está me desafiando ter que estudar, e trouxe aqui três feras, três especialistas nas suas respectivas áreas. Então, vale a pena dizer, antes de apresentar eles, que muitos desses debates técnicos sobre carros elétricos e edificações, eles são feitos por associações setoriais do segmento automotivo e muitas associações setoriais do mercado imobiliário e construção civil também. Então, vamos lá. É um tema muito novo, são muitos números, muitas informações. Espero que os ouvintes de todo o Brasil aí consigam aprender bastante com esse debate e eu certamente vou aprender. Então, vou começar aqui apresentando o nosso primeiro convidado, que é o Marco Oliveira. Muito bom ter você aqui, Marco. Boa noite, pessoal. É um grande prazer estar aqui junto com os colegas, contribuindo de alguma forma com a nossa experiência no setor elétrico, né? E nessa mobilidade elétrica, que hoje é uma tendência mundial e o Brasil começa a gatinhar, né? A nossa empresa, a IEP Brasília, ela tem como fundamento principal a inspeção elétrica na área predial. Então, a gente é especialista realmente nessa área e a gente vem acompanhando todo esse processo e vamos ver o que a gente pode contribuir com os colegas e quem está nos assistindo hoje. Legal. O Marco presta consultoria para muitos condomínios aqui em Brasília, inclusive ele tem uma diversidade de equipamentos, a gente até já conversou isso anteriormente, né, Marco? Se for somar tudo aí, dá quase R$ 1 milhão de tantos equipamentos que você tem para fazer essas análises diversas em edificações, não é isso? Não, é verdade. Para a gente poder quantificar e poder apresentar uma condição técnica para o nosso cliente final, realmente nós temos que investir em equipamentos, né, e seguir as normas, principalmente as normas da ABNT, para que tudo o projeto, a instalação, as inspeções, as vistorias, elas ocorram de forma adequada, dentro sempre da norma e da segurança elétrica, que é o nosso assim, caminho, né, que a gente busca. Legal. Nosso segundo nome, um engenheiro mecânico formado pela Universidade de Brasília, assim como eu, formei na Universidade de Brasília, mas formei em outro curso. Frank Shimabukuro já trabalhou em muitas montadoras também, especialmente as japonesas, Toyota, Nissan, Honda. E hoje trabalha numa Autotech, a gente estava até discutindo se é uma Autotech, uma PropTech, uma startup, que é uma Autotech no segmento automotivo, de revendas de veículos, que é a BK. Legal ter você aqui, Frank. Ô Marcelo, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. É uma grande honra, satisfação estar aqui contigo, com os colegas aqui, tratando de um tema tão interessante, um tema tão novo e tão polêmico, né? Porque esse mercado de carros elétricos tem os lovers e os haters. A gente tem os dois lados da moeda e num momento de polarização aí tem muita gente que defende com unhas e dentes cada interesse e os pontos, mas acredito que vai sair muita coisa boa hoje, essa noite. Legal. E nosso terceiro nome, que é o Júlio Brito, que é engenheiro de produção, tem mais de 15 anos de experiência nesses sistemas de combate a incêndio, projetos de incêndio, faz trabalhos em muitos shoppings, condomínios. Aqui em Brasília tem uma interface sempre muito grande também com o Corpo de Bombeiro, as normas estão sempre mudando. Que legal que deu certo você vir hoje também aqui, Júlio. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos, boa noite aos nossos colegas. Eu espero vir contribuir aqui um pouco mais para trazer um pouco da expertise da gente em combate a incêndio. Nossa empresa é FireMaster Brasil. FireMaster Brasil é especializada em engenharia contra incêndio. Nós trabalhamos com projetos, instalações e também supressão de incêndios através de sistemas. E a gente espera trazer alguma atualização do mercado de combate a incêndio para todos que estão nos vendo agora. O que é muito interessante, pessoal, assim, hoje o Marco, que é um cliente antigo meu aqui dos podcasts, a gente já participou junto em 2022, final de 2022, num podcast
que eu apresentava, do Cresce, né? Como eu falei, sou corretor de imóveis, apresentava o podcast. E na época os números de carro elétrico era de 0,4%, né? E hoje, 2 anos depois, é quase de 10% o mercado de carros elétricos aqui no Brasil. Em termos de percentual de venda, né? Segundo os dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, os veículos elétricos e híbridos, eles corresponderam aí a cerca de 7% das vendas de julho de 2024. E uma coisa muito interessante, que eu vou até pedir para o nosso engenheiro mecânico aqui, o Frank, explicar muito brevemente para a gente, Frank, falando de automóveis, porque às vezes as pessoas não têm muita noção dessa diferença. Por exemplo, a gente tem o carro a combustão, que é aquele carro tradicional, que usa gasolina, álcool, e a gente tem esses veículos elétricos, mas dentro da categoria de veículos elétricos existem subdivisões que muita gente não sabe. Então tem aqueles elétricos que são 100% a bateria, tem alguns que são os híbridos, que o próprio movimento e a frenagem do carro produz energia elétrica ali para aquele automóvel. Explica brevemente aí para a gente essa diferença, Frank, e se a gente também puder falar superficialmente as diferenças de um carro a combustão, a diferença mesmo técnica do freio, do pneu, de um carro a combustão para um carro elétrico de forma geral. Exatamente. Esse novo modal de veículos, que são os eletrificados, né? A gente pode dividir entre os elétricos, 100% elétricos, são movidos a um motor elétrico mesmo, e abastecidos com energia elétrica, e temos os veículos híbridos. E aí tem algumas subdivisões dos híbridos aí, híbrido leve, micro-híbrido, né? Que é basicamente um motor a combustão, um motor de combustão interna e um motor elétrico que pode ser trabalhado conjugado ou pode ser um motor auxiliar, né? Então, na verdade, ele tem como função a otimização do motor a combustão. Nós vínhamos de uma série de muitos anos aí de carros somente a combustão, gasolina primeiro, depois flex com a entrada do etanol e o diesel, e depois vem a entrada do gás natural, né? E agora a gente tem a entrada dos eletrificados em cima de híbridos e elétricos, que veio mais uma revolução nesse nosso mercado de automóveis. O eletrificado seria... Qual a diferença de um elétrico para um eletrificado? Exatamente. O eletrificado entra todos eles, né? Veículos elétricos e híbridos, né? Então, o pessoal usa eletrificado porque ele tem um componente elétrico junto com combustão interna. Diferente de um veículo que seja só combustão interna, um veículo flex ou diesel, né? E é interessante para os ouvintes aí de todo o Brasil, não é puxando a sardinha aqui para Brasília, né? Mas Brasília hoje é a terceira maior cidade do Brasil, a gente tem 3 milhões de habitantes. Então, segundo lugar, Rio de Janeiro, primeiro lugar, São Paulo, naturalmente, aí com 14 milhões de habitantes. Então, em termos proporcionais, não em números absolutos, que São Paulo é uma cidade muito maior que Brasília. E uma cidade também, Brasília é uma cidade bem mais jovem. Mas, assim, em termos de emplacamento de veículos elétricos, em termos de estado, São Paulo é o primeiro lugar, Distrito Federal é o segundo, Rio de Janeiro é o terceiro, Santa Catarina o quarto. Se a gente vai falar de cidades, municípios, que acaba que Distrito Federal, Brasília é a mesma coisa, até os números aqui desse gráfico aqui são os mesmos para Brasília e para o Distrito Federal, mas em termos de emplacamento em julho de 2024, primeira cidade do Brasil, São Paulo, também a maior. Segundo lugar, Brasília, terceiro lugar, Rio de Janeiro, quarto lugar, Belo Horizonte, quinto lugar, Curitiba. Inclusive, o governo do Distrito Federal, ele tem algumas vantagens tributárias, assim como outros estados da federação, não são todos, mas, por exemplo, a isenção de IPVA seja no primeiro emplacamento e na vida útil do carro até que, e de 4 em 4 anos, assim que uma Câmara Legislativa é eleita, eles vão votar isso novamente, né? Então acaba que esse número de carros elétricos que a gente vê aqui visivelmente, o Marco até veio dirigindo um carro elétrico aqui também, eu acho que acaba refletindo também na quantidade de serviços que você está tendo aí nos condomínios, né, Marco? É muita gente que quer, o condomínio em si, ou é aquele apartamento em si, dentro daquele condomínio que quer instalar. Você tem tido um aumento de demanda para esse tipo de serviço? Então, Marcelo, até pegando um pouco os dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, também peguei um gráfico que eu achei bastante interessante, só para a gente ter uma ideia, em 2012, quando isso começou, nós tivemos 76 veículos em 2012. No ano passado, nós tivemos 39 mil veículos emplacados. Então, 39 mil em 2023. Nesse ano, até agora, nós tivemos 94 mil. Em todo o Brasil. Todo o Brasil. Um aumento de 138. Um outro dado bastante interessante, antes de entrar no questionamento que você fez, foi que, pela um boletim da McKinsey,
Em 2040, o Brasil vai ter 11 milhões de veículos elétricos híbridos plug-in, né? Os eletrificados. E esse volume ele vai representar 55% das vendas dos automóveis e 20% de todo o parque instalado, com uma receita de 65 bilhões de dólares. Então, existe já uma projeção extremamente grande. Bom, quanto à questão dos condomínios, né, as demandas, né, de fato, nós temos recebido uma consulta muito grande. Inclusive, agora os condomínios eles estão entrando em fila para mim fazer o atendimento inicial, que é a análise de energia, né? E o que chama muita atenção é que alguns condomínios novos, citando o setor noroeste, por exemplo... Que é um bairro classe média alta aqui em Brasília, um bairro em construção para quem está de fora. Isso. Um dos primeiros condomínios que eu fui atender, ele já tinha feito o projeto para atender os 48 apartamentos que tinham nesse condomínio. Só que com a potência mais baixa, que a gente chama, né? Potência do carregador, de 3,5 kW. Recentemente eu fui num outro condomínio, né, de uma outra construtora, que ela também entregou com toda a infraestrutura e com os carregadores, só que já com 7.000, ou seja, já no limite da estação de recarga para atender todos os moradores com medição individual. Então, realmente, Águas Claras está tendo muita demanda, porque são prédios mais novos, até a questão de idade das pessoas mais novos, né? E também já estou tendo algumas consultas no Sudoeste, na Asa Norte, ou seja, começa a espalhar bastante essa consulta. Eu, nesse momento, estou fazendo uma análise em 2 condomínios, como eu comentei, e tem 3 condomínios na fila para fazer essa análise, porque essa análise ela demora 7 dias, né? Porque a gente pega um dia normal da semana e o final de semana, e a partir daí a gente gera o relatório vendo essa disponibilidade para instalar as estações. Então, o mercado está muito aquecido, de fato. E uma peculiaridade também, hoje no Brasil, julho de 24, nós atingimos 300 mil veículos no Brasil como um todo. Você falou que em 2030 vai atingir 2040 vai atingir 11 milhões. 11 milhões. Então, um crescimento bastante expressivo. Mas, naturalmente, essas análises de energia, hoje em setembro, aqui, a gente está em outubro, já que sempre temperaturas recordes atrás de temperatura recorde, certamente a gente fazer uma medição dessa em outubro, que os ar-condicionados estão ligados ali, todo vapor, deve dar um resultado bem diferente de fazer isso em fevereiro, em março, etc. O melhor mês para a gente fazer uma avaliação de uma edificação é no inverno, porque o maior consumidor de energia de um apartamento é o chuveiro elétrico. Né? Às vezes, a gente pode dar um exemplo, um chuveiro elétrico de 7.000 watts, ele equivale a 6 ar-condicionados de 12.000 BTUs, que dá aproximadamente 1.000 watts cada um. Então, essas duas conjunturas. Entretanto, quando nós vamos fazer a análise no apartamento, eu falo assim que a gente estressa o apartamento, ou seja, eu ligo todas as cargas, eu ligo todos os chuveiros, todo o ar-condicionado, para ter a pior condição, ou seja, o maior consumo do apartamento e poder ter um dado mais real. Porque é aquilo que você comentou, se eu pegar no verão, eu vou ter os ar-condicionados ligados. Entretanto, se eu pegar no inverno, eu vou ter os chuveiros ligados. Então, o período que for fazer essa análise, a gente estressa o apartamento para poder ter dados mais consistentes. Ah, legal. E, assim, naturalmente, esse calor aqui em Brasília, no Distrito Federal como um todo, não foi diferente essa questão das queimadas. Inclusive, o Corpo de Bombeiro aqui do DF, que é bastante eficiente, no meu ver, até foi criticado aí publicamente por autoridades do governo federal, né? E uma coisa também que ocorre, Júlia, assim, muita gente pergunta sobre essa questão, às vezes, assim, de esses carros elétricos pegarem fogo. Será que isso aí é um mito, é verdade? Eu completo com o seguinte número que eu vi. Eu vi, assim, que em tese, segundo estudos que foram feitos lá nos Estados Unidos, tem alguns que falam que a probabilidade de um carro elétrico pegar fogo é 60 vezes menor do que um carro a combustão tradicional. Quando você pega as estatísticas também lá nos Estados Unidos de incêndio de veículos, você vê que esse número é muito mais baixo proporcionalmente aos veículos elétricos. No entanto, a gente falou que São Paulo, que é o maior estado do Brasil em termos de riqueza, em termos de população também,
O Corpo de Bombeiros de São Paulo, eu acho que até de uma forma inovadora, na frente de outros estados, ele abriu uma consulta pública justamente sobre essa questão dos carros elétricos em edificações, que precauções que devem ser tomadas, como é que esse incêndio de carro elétrico é diferente do carro a combustão, o combate lá. Você, como especialista em incêndios, fala um pouquinho dos carros e depois das tecnologias envolvidas nisso daí. Bom, Marcelo, eu li o artigo lá do Corpo de Bombeiros, lá de São Paulo, e realmente eles fizeram essa pesquisa e para tranquilizar a consulta pública, justamente para tranquilizar a população em relação aos incêndios provenientes de carros elétricos. Na verdade, não é o carro elétrico que pega fogo, que é a preocupação. Todos os carros pegam fogo. Se não tiver um anti-chama, se não tiver um preparo, todos eles são passíveis de entrar em combustão. Agora, tem um detalhe que é o que nos interessa e é o que nos preocupa, é sobre as baterias de lítio, quando elas pegam fogo. Com o aumento da carga térmica delas, elas podem entrar em combustão, né, e vir a contaminar outras células das baterias e tornar o incêndio incontrolável. Na verdade, o incêndio é incontrolável. Quando pega fogo, o fogo é uma coisa, o incêndio é o fogo fora de controle. Essa preocupação se dá por, até então, até há pouco tempo, você não ter tecnologia para combate a incêndio em carros elétricos. Por exemplo, para vocês terem uma noção, um carro comum, que é usado pela maioria, né, até hoje, a combustão, você gasta em torno de 1.500 litros d'água, arredondando números, tá? Para combater o incêndio. Já no carro elétrico, já são 30 mil. É uma disparidade muito grande para você combater o fogo. E, na verdade, o Corpo de Bombeiros, não só do Brasil, não só de Brasília, mas do mundo, não tem aparelhamento específico para se combater fogo em carros elétricos. Mesmo que haja alguma tecnologia, que a gente vai explanar sobre essa tecnologia, a verdade é que ninguém está preparado, nenhuma edificação está preparada para combater fogo, para combater incêndio em carros elétricos. Então, isso é preocupante. Mesmo que os dados reflitam uma probabilidade mínima de se incendiar um carro, a gente nunca pode esquecer que os carros batem, os carros entram em colisão, os carros se acidentam, um evento qualquer, nossas estradas são muito esburacadas, você tem os efeitos dos recalques, por exemplo, BYD agora, recentemente, fez recall. Foi na China, né? Sim, mas de aproximadamente 100 mil unidades com risco de incêndio. E isso é recorrente em todos os automóveis. E não podia ser diferente também nos carros elétricos. Então, que bom que estão sendo observados os perigos e estão sendo corrigidos. Que bom. Porque o que dizem assim, muito pouco se sabe também qual vai ser o comportamento dessas baterias daqui a 6, 8, 10 anos, né? Essas tecnologias em constante evolução. E a gente até realmente, num grupo que a gente criou aqui, a gente discutiu essa questão de incêndios lá na China. Mas é assim, eu não sei se você estudou com mais profundidade esse tema, Frank, esses incêndios se deram de causa natural, o carro estava lá, a gente até viu, estava lá na concessionária, começou a pegar fogo, simplesmente a bateria teve algum curto-circuito, pegou fogo, esses carros estavam em movimento. E outra coisa que eu acho que pouco foi estudado, e eu também não vi literatura, é sobre assim, isso a gente está falando assim, no incêndio espontâneo. Agora vamos dizer assim, a colisão de um veículo elétrico com outro carro, será que o incêndio vai ser diferente? Será que a explosão vai ser maior? Isso aí também, acho que foi pouco estudado também. Fala aí pra gente, Frank. Nesse caso dos incêndios na China, pelo que eu li lá, e a investigação dos peritos é que não tinha nada a ver com o veículo, né? Que a causa se deu por algum problema elétrico, mas de estrutura e não do veículo, né? Então, realmente, os casos de incêndio em veículos elétricos no Brasil, eles são muito pequenos, né? A gente não pode nem considerar com relação ao número de incêndios em veículos a combustão interna. A gente tem até uma brincadeira no nosso ramo automotivo aqui, que tem uns carros bomba, né? Que os carros que explodem e tal, mas isso não vem ao caso. Então, assim, os elétricos, como é um assunto muito novo, né? Os elétricos e os eletrificados, eles vieram para mexer no mercado, né? Tanto que o comportamento de vendas, o comportamento de emplacamento do Brasil, ele está totalmente bagunçado, né? Eu tenho vários amigos que continuam trabalhando
nas montadoras e o pessoal está de cabelo em pé porque não tem como fazer um forecast ali de previsão de vendas, porque os chineses vieram com força, os eletrificados vieram com força e estão vindo mais, cada vez mais, né? Tem a previsão de vir mais 3 montadoras chinesas até o ano que vem. Então, a gente ainda vai ter muita mudança, vamos ter muita novidade pela frente. Acredito, a gente estava até conversando sobre isso, sobre a tecnologia de carregamento das baterias, carregamento dos veículos em termos de eficiência e, de repente, até em segurança, né? Que entra muito no trabalho de vocês, no expertise de vocês, porque hoje, no Brasil, a gente não tem capacidade energética para conseguir abastecer se todo mundo no prédio quiser comprar um carro elétrico. Todo mundo pode comprar, mas nem todo mundo vai conseguir abastecer na sua vaga de garagem, né? Estamos até discutindo isso. Onde entra também uma discussão política e econômica aí no meio, em cima de quais são as vagas que vão receber o instalador, aí, o carregador. Você até me corrigiu, né? Não é carregador elétrico, né? Para o nosso carro. Mas aí também é um outro assunto, né, Marcelo? É até interessante, quando a gente fala de carro elétrico, sempre vem à nossa mente o nome da Tesla, né? Mas eu até estava vendo o ranking aqui de participação no mercado brasileiro, a Tesla não aparece nem nas 15 primeiras posições, apesar de ser um nome muito forte, e é a maior montadora em nível mundial, né? Nos Estados Unidos é a principal. Mas assim, só para os nossos espectadores, por curiosidade, a BYD, que inclusive é uma sigla, né, que é Build Your Dreams, ou seja, construa seus sonhos. Muita gente às vezes não ocorreu isso, mas a BYD tem 80% da participação aqui no Brasil. Em segundo lugar é a GWM, que é uma sigla, é uma empresa chinesa também, que é Great Wall Motors, né, que seria uma fabricante da Grande Muralha. Em terceiro lugar, a Volvo. Quarto lugar, a JAC. A quinto lugar, a Renault, francesa. Sexto lugar, a BMW, que tem carros muito bonitos, mas caríssimos. A Audi também tem carros aí que superam R$1 milhão. Oitavo lugar, a VW. Nono lugar, a Ford. 10º lugar, Mini. 11º lugar, a Porsche. 12º lugar, a GM. 13º, Mercedes. 14º, GMC. E 15º lugar, Peugeot. E assim, Marco, é interessante, Frank, eu também até costumo falar, né, essa questão de infraestrutura aqui no Brasil, que é muito deficitária ainda em termos de infraestrutura. Então, você pensa, a partir do momento que tiverem mais carros, a gente até discutiu isso lá em 2022, né, Marco? Porque assim, será que aquele shopping deve cobrar pelo carregamento? Não deve? Dar aquilo ali a título de cortesia? Então, normalmente o que acontece aqui em Brasília, quando você vai fazer um projeto de um novo prédio, você tem que, hoje, né, e essa legislação vai mudando, pode ser que daqui a alguns anos eles atualizem esses números, você tem que fazer ali determinada quantidade de vagas pela quantidade de apartamentos, de salas comerciais, tem que ter vagas para idosos, tem que ter vagas para cadeirantes e tem que ter vagas para bicicletas, motos e carros elétricos também, né? E aqui no Brasil, quando a gente pega em termos de Brasil, até vi muitos especialistas falando disso, que às vezes você quer fazer um deslocamento de Brasília para São Paulo, provavelmente você vai ter muita dificuldade, se você tem um veículo integralmente 100% elétrico, de fazer um abastecimento, até 2 cidades bastante desenvolvidas. Quem dirá no Nordeste do Brasil, talvez no Norte do Brasil, que essa tecnologia não seja tão difundida, ou seja, dos carros elétricos ao mesmo tempo infraestrutura. Então aqui no Brasil... que não tem nem asfalto ainda, né? Então, são 8.800 postos de abastecimento só. E o que eu costumo falar, o Frank, passando a palavra aqui pro Marco, até assim, eu vejo coisas aqui no Brasil, Marco, que talvez, assim, para um japonês, ele não consiga nem entender quando você descreve isso para ele. Que, por exemplo, aqui no Brasil, um cara sobe com uma serra tico-tico para cortar um fio elétrico, para revender isso e vai deixar um bairro inteiro sem luz. Então, da mesma forma, a gente vê aqui essas estações de recarga, que às vezes vai lá, uma fabricante de veículos colocou aquilo ali a título de cortesia, tem algumas empresas que já estão lucrando comercialmente com isso, e vai lá, um vandalismo, esses postos muitas vezes, você vai ter que ficar ali 1 hora ali com o carro parado, você não vai ter segurança mesmo, alguém vai ali te roubar, ou roubar não o carro, mas roubar o passageiro ali do carro.
Então, como é que você tá vendo, Marco, essa evolução da infraestrutura aqui no Brasil? Você tá vendo os shoppings estão correndo atrás? A gente fala muito de condomínio, mas shopping, supermercado. Você assim, você que também tem um carro elétrico, você tem achado que tem crescido a disponibilidade também de postos de abastecimento? Essa questão é uma questão ainda que a gente está gatinhando, na realidade, né? Se a pessoa realmente não tem como abastecer o seu veículo na sua residência, no seu local de trabalho, realmente é um fator de complicação. Hoje em dia, no Brasil, nós não podemos vender energia, né? Por exemplo, um shopping, em qualquer lugar, ele não pode vender energia, ele vai vender serviço. Obviamente, vai estar embutida essa energia, né? Agora, realmente, essa tecnologia, ela embarcada nos veículos, ela surpreende a cada dia, né? Uma pessoa me perguntou hoje, inclusive, eu estava fazendo uma reunião, uma reunião virtual com um síndico, né? E ele me perguntou assim, pô, Marco, mas se eu tenho lá na minha estação, na minha vaga de garagem, e chega um outro carro e conecta na minha estação, ele vai pegar a minha energia lá, né? Eu falei, não é bem assim, né? Ou seja, as próprias estações hoje, para você fazer a liberação, né, você faz ou por um aplicativo do celular ou por um cartão RFID, né? Então você habilita e desabilita no final, né? Então não tem como uma pessoa fazer isso, ou seja, ele saiu, foi viajar, a estação ficou lá livre, alguém vai lá e pega a energia. Não consegue, né? Inclusive, eu, assim, quando comprei o carro, eu me surpreendi com algumas coisas da BYD. Eu acho que a maioria dos carros que me impressiona realmente, de fato, eu aqui do meu aplicativo aqui agora, eu posso ligar o meu carro e já deixar o ar-condicionado ligado para quando eu chegar no carro, daqui a 5, 7 minutos, o carro está climatizado. Interessante, Né? Então, eu não sabia disso. Ele tem uma série de coisas que eu desconhecia. Eu controlo a carga da minha bateria aqui, eu falo que horas eu desejo iniciar a recarga e que hora eu quero terminar essa recarga. Eu posso fechar as portas do carro se eu esquecer aberto pelo celular. Então, esse aplicativo, no caso do BYD, ele me dá essas opções, né? Sem contar toda a tecnologia embarcada dentro do veículo. Agora, um ponto que eu queria tocar, Marcelo, que eu acho muito importante, e aí serve muito para os gestores de condomínio, né? E também me pergunto, poxa, Marco, o pessoal está comprando veículo e estão querendo ligar, como é que eu faço, como é que eu não faço, né? Então, eu sempre me disponho a ir ao condomínio, não necessariamente numa assembleia, mas fazer uma reunião específica e tentar tirar as dúvidas, porque as pessoas realmente são extremamente leigas no assunto, elas não sabem tudo muito novo o comportamento e a questão da segurança que a gente está falando, né? Uhum. Porque quando, até Franklin comentou, né? Quando eu tenho um sinistro num veículo, a gente vê lá o carro pegando fogo, a gente tem que entender o seguinte, nós temos 3 possibilidades. Pode ser um curto-circuito na instalação do condomínio, por algum problema. Pode ser um problema no que a gente chama de SAV, é SAV mesmo, não é SAVE em inglês, não é SAV mesmo, que é o Sistema de Abastecimento para Veículo Elétrico, que compreende o quadro de proteção, mais essa estação de recarga, entre aspas, que na realidade não é uma estação de recarga, ela é uma interface entre a alimentação do condomínio e o veículo, porque sempre o carregador ele vai estar, no caso, dentro do veículo, né? A não ser que seja uma carga em corrente contínua. Mas se for uma carga em corrente alternada, esse que a gente chama de wallbox, ou os carregadores portáteis, ele é uma interface, ele é um canal de comunicação da liberação da energia para o veículo elétrico. E o terceiro seria, de fato, o veículo elétrico. Então, quando se faz uma análise, né, é importante nós entendermos aonde foi o problema. E por isso que os gestores eles têm que ficar atentos. Estava até comentando com o Júlio, né? Que, na minha visão, o mesmo carinho que a gente tem hoje no condomínio de fazer uma vistoria elétrica no sistema de para-raio, no sistema das centrais de alarme de incêndio, deveria ser adotado uma NT, uma norma técnica do bombeiro também, para que seja feita uma vistoria preditiva nas SAV, no sistema de alimentação para os veículos elétricos. Com isso, a gente iria garantir uma segurança do sistema como um todo, né? Testando todos os componentes de proteção, e é isso que, independente de não ter essa norma hoje, é o que a IEP Brasília faz. Nós fazemos esses ensaios no comissionamento final
de validação, entregamos um relatório final para o gestor do condomínio e para o morador, dando a segurança que a instalação elétrica está ok. Aí o fabricante tem que dar a garantia agora no carro dele. Né? Legal. Vou fazer uma pergunta difícil aqui para o Frank, hein? Difícil, vamos ver se você está preparado, pegar você de surpresa aqui, Frank. É porque, por exemplo, essa questão de celular, né? Então a gente tem ali o cabo do iPhone, o cabo do Samsung, o cabo do Xiaomi, que normalmente hoje boa parte dos celulares ele tem esse padrão, era o tipo B, hoje a gente chama do tipo C. Então assim, se as montadoras, se a gente vê aqui, pelo menos aqui no Brasil, que é uma realidade bem diferente da França, é uma realidade diferente da Noruega, inclusive, Júlia, a Noruega é o primeiro país onde a maioria dos carros já é elétrico. Então, o primeiro país que, em setembro de 2024, ultrapassou os carros elétricos, são maioria hoje lá na Noruega, em outros países nórdicos, na Coreia do Sul, que não é um país nórdico, naturalmente. Na China também. Então, a quantidade de veículos vendidos está sendo superior à quantidade de veículos, mas assim, para ultrapassar na conta total, naturalmente vai demorar alguns anos na China, que tem uma frota ainda muito grande. Aí eu falo assim, Frank, se essas montadoras brigarem, o padrão é esse, o padrão é aquele, e já com poucos postos de abastecimento, vai dificultar muito para o usuário médio aí, né? O ideal é que essas montadoras chegassem num consenso de falar, olha, o conector vai ser esse aqui, depois a gente briga por modelo, briga por preço, briga por acessórios, mas eu acho que o padrão tem que ser isso aí. Como é que a indústria automotiva tem discutido isso daí, mundo afora e aqui no Brasil? Para você ver como é que esse assunto ele levanta muitas polêmicas, né? E muitas dúvidas também, porque tudo isso vai influenciar depois no valor do veículo, na hora que a pessoa, o proprietário, vai revender, ou até mesmo na segurança dele fazer o abastecimento do carro dele. Hoje, se você pegar um celular, um celular da Apple ou da Samsung, e você colocar um carregador de qualidade duvidável, com um cabo que não é genuíno, você pode até acarretar uma explosão, né, do celular, sobrecarregar o aparelho. E entendo que todos os aparelhos e máquinas elétricas funcionam de forma similar. Então, a gente tem que ter, como o próprio Marco falou, uma garantia de segurança para que nós tenhamos essa tranquilidade na hora de abastecer os veículos. Inclusive, esse tema é interessante, que eu fiz até uma publicação uma vez no LinkedIn, falando sobre isso, que como esse tema é muito novo, muitas montadoras não estão nem preparadas com relação ao pós-venda. Então, para você ter a manutenção correta do veículo elétrico, para começar, ou eletrificado, você tem que ter uma série de ferramentas especiais e preparadas para o veículo elétrico ou eletrificado. Não é qualquer ferramenta. Tem que ter umas características emborrachado para fazer o isolamento elétrico. Então, além da tecnologia, é muita tecnologia. Então, se às vezes o vendedor não conhece toda a tecnologia no carro, quiçá o mecânico que vai consertar uma pane elétrica, você imagina. Eu tenho até um caso de um amigo que tem um veículo que não é nem elétrico, ele é híbrido, novo, não vou falar a marca aqui para não deixar saliente aqui, mas ele teve uma pane num estacionamento de shopping e o veículo não ligava. E ninguém sabia como resolver, não era falta de combustível, porque ele é híbrido, tinha gasolina, e ele teve que ligar para assistência, o guincho ele não entrava, porque não tinha altura suficiente para sair. E aí o técnico demorou várias horas para conseguir dar um jeito e dar partida no veículo para tirar o veículo de lá. Então, são muitas dúvidas ainda que vão pairar. E até isso se resolver, Marcelo, vai ter muita turbulência, o mercado vai mexer bastante. Com certeza, o cliente final ele vai ter essas oscilações de valores, inclusive. Nós ainda estamos nos acostumando e traçando uma curva de tendência em cima da revenda do veículo elétrico. O veículo híbrido já está um pouco mais consolidado, é bem mais tranquilo da gente entender, porque já se trabalha o híbrido há mais tempo, mas o elétrico ainda está em formação, essa curva de mercado. Legal. Inclusive, quem chegou até aqui, convido a assinar o canal do Marcelo Sicoli. Na edição do vídeo, vou colocar as mídias sociais de todos eles aqui. Sigam essas feras aqui no Instagram. O Marco, o Frank, o Júlio, todos têm um trabalho muito interessante nas mídias sociais. E o Júlio, inclusive, com muita frequência, está aqui
nas televisões aqui de Brasília, quando tem incêndio, quando procuram um especialista, eles sempre chamam o Júlio. E provavelmente, Júlio, esse tema que está começando a ser debatido aqui no Brasil, começando os debates ali em São Paulo, certamente vão chegar aqui e você vai fazer parte desses debates, né? Então, assim, hoje, assim, se o pessoal do Corpo de Bombeiros fala, Júlio, o que tem de tecnologia disponível aí? No eventual incêndio, seja ali um incêndio espontâneo, numa colisão, porque a gente está falando assim, primeiro é um incêndio dentro de uma edificação. Ele tem um tipo de combate. Outra coisa é um carro que pegou fogo ali no meio da rua. Então seria um outro tipo de tecnologia, seria um outro tipo de procedimento que o Corpo de Bombeiros deveria ter. Você concorda comigo? Concordo. Dentro de uma edificação. Dentro de uma edificação. Primeiro, é importante salientar que o Corpo de Bombeiros do mundo não tem aparelhagem para combater o incêndio de um carro elétrico. Não se tem. Por exemplo, depois que você inicia não é ignição, a fuga térmica de uma bateria, onde vão ocorrer os fenômenos, né, de aquecimento, estufamento da bateria e posterior vai passar para as demais células de bateria, e se você não cuidar desse evento, pode vir a gerar uma explosão. O bombeiro injetando água ou espuma, né, o líquido gerador de espuma, ele não é capaz de resfriar o suficiente. Ele tenta controlar aquela fuga térmica para ela não se espalhar, ou mesmo que ela se espalhe, não gere calor suficiente para haver uma explosão. Esse é um ponto. A preocupação nossa é desses veículos estarem em lugares, em ambientes fechados. Em lugares e ambientes fechados, imagine só. É mais difícil o combate. Um carro elétrico pegando fogo num edifício residencial, ou num shopping, num centro comercial, como se dará o combate a incêndio a esse veículo? Ele vai acabar passando para a edificação e para os demais carros, porque você não tem o que fazer hoje para o carro elétrico com o Corpo de Bombeiros. Existem alguns agentes extintores especiais que prometem fazer o combate a incêndio em baterias de lítio. Ok. Esses agentes especiais, como o que eu vou apresentar a vocês, eles têm uma limitação, que é o invólucro da bateria. Por exemplo, a blindagem que tem uma bateria, toda a proteção daquela bateria para que você não sofra danos mecânicos, para que você não sofra ação de agentes externos, impedem que o agente extintor adentre a bateria e possa combater o fogo e interromper essa fuga térmica. O agente mais específico e que tem maior eficiência hoje conhecido chama-se Fike Blue. E o Fike Blue, ele interrompe exatamente a fuga térmica. Então, se foi uma célula que aconteceu, que tá fazendo agora a fuga térmica, ou 10 células, ele consegue interromper para que não passe para os demais agentes, para as demais células ou módulos de bateria. Ele consegue fazer essa interrupção. Só que eu preciso que ele esteja dentro. Antes disso, você só consegue fazer algum resfriamento. Inclusive, se vocês procurarem na internet, você pode ver que tem carros que foram submergidos à água e continuaram pegando fogo. Então, o controle térmico dessas baterias não é fácil de controlar, só com agentes muito específicos que você consegue fazê-lo. Minha sincera opinião é que essas empresas de veículos elétricos, os fabricantes, as indústrias, tivessem a obrigação, inclusive, de aparelhar os corpos de bombeiros do mundo para que haja o combate. Hoje, o Corpo de Bombeiros, não só o de São Paulo, mas também o do DF, tem estudado. O Corpo de Bombeiros do mundo inteiro está estudando formas de combater o incêndio. Você tem técnicas de combate a incêndio. Por abafamento, você não consegue. Por resfriamento, somente esse agente extintor, que não é disponível em larga escala. É uma adaptação da NFPA 855, que trata justamente sobre baterias de lítio, eficiência energética para combate a incêndio. Essa tecnologia ela é usada como sistema de supressão em CPDs, onde tem bancos de baterias, no-breaks. Esses bancos de no-breaks eles estão assistidos por esse sistema e é uma tecnologia que já existe e que resolve o problema. A dificuldade qual é? É você inserir dentro do banco de baterias do carro. Fora, ele não vai resolver. Mas o que provavelmente vai acontecer, aí
inicialmente nos Estados Unidos, no Japão, depois vai acontecer aqui no Brasil, é ter um determinado tipo de extintor específico também que vai passar a ser obrigatório em todas essas edificações, né? Então, por exemplo, em garagens aqui, em prédios comerciais, é obrigatório ter detector de incêndio, é obrigatório também ter mangueiras com hidrantes e tem um determinado tipo de extintor que é sempre obrigatório, está ali sinalizado. Hoje, esse extintor que é utilizado em garagens, o mais comum é que tipo? Hoje o mais comum é o da classificação ABC, mas só que ele genérico. não atende à especificidade da bateria de lítio. Alguns rotularam como a classe de incêndio D, mas não há uma norma técnica específica para fazer a classificação de risco das baterias de lítio de forma geral. Então, é uma discussão ampla a nível mundial sobre o que fazer classificar, porque ele tem um pouco de cada, mas é um agente muito específico. Complementando a resposta da pergunta anterior, o Corpo de Bombeiros de Brasília está fazendo uma força-tarefa, hoje, no DEA, para formular uma norma técnica. Nós estávamos conversando há pouco com o Marcos, que deveria, nessa formulação da nova norma técnica do Corpo de Bombeiros, provavelmente eles vão fazer algumas exigências para as edificações que passarem a adotar postos de recarga de carros elétricos, ou de formas individuais para as vagas, ou coletivas, ou shopping center, enfim, ambientes fechados. Provavelmente, nem todas as edificações, só fazendo um parênteses, têm obrigatoriedade de ter a parte de detecção automática de incêndio. Acredito que a partir de uma consulta pública, a partir do estudo, ou até já foi pensado pelo próprio Corpo de Bombeiros, exigir-se a parte de detecção automática de incêndio para esses casos em garagens que possuam carros elétricos, ou que queiram possuir carros elétricos. O fato é que hoje, para você apagar fogo de um carro elétrico, primeiro você tem que retirar ele do local. E às vezes você tem essa dificuldade que foi mencionada aqui. Como é que você vai fazer a retirada num subsolo, terceiro subsolo de um shopping ou de um edifício garagem, às vezes superior? Como é que você faz essa retirada desse automóvel? Essas são as barreiras, as dificuldades que você tem. Esse agente extintor específico, o FAICBU, poderia sim intervir, mas ele teria que estar dentro. Penso que a indústria automobilística deveria inserir ali dentro, porque o risco, mesmo que pequeno, de incêndio, se vier a ocorrer, nós não temos nada para fazer, além desse agente extintor específico. Qualquer outro agente que você tenha, existem extintores hoje que estão sendo publicados, que estão sendo ofertados no mercado, que apagam ou prometem apagar o fogo de baterias de lítio, mas só que a bateria tem que estar exposta. Não é o caso do carro elétrico. Funcionaria talvez para a concessionária, para o fabricante. Não é o caso do carro elétrico. O carro elétrico está muito bem protegido. Eu vou até lançar um desafio aqui para os nossos 3 participantes, porque até aqui em Brasília, eu sou brasiliense, vivi minha vida toda aqui, que é muito comum a cultura do concurso público. No entanto, a gente tem 3 representantes, até contando comigo, 4 representantes do setor privado. Então tá aí uma ótima oportunidade de negócio aí, porque é um assunto meio que vazio. Vamos pesquisar as tecnologias que estão disponíveis aí, planeta Terra fora, e de repente a gente começa a trabalhar, não só aqui em nível de Brasília, que é um mercado muito grande, mas só em nível de Brasil. Tá aí a dica aqui para nós 4, vamos fazer uma força-tarefa e ficar muito rico com isso daí. Mas até voltando aqui, pessoal, a gente já caminhando aí para o final, Marco, eu queria você que bem especializado nessa questão também aí das instalações, complementando o que eu até tinha falado com o Frank, essa questão dos padrões. Então a gente falou que, por exemplo, no ranking aqui de montadoras aqui no Brasil, tem 15 fabricantes de veículos atuando aqui, fora que a Tesla nem aparece nesse ranking aqui que eu li minutos atrás. Então, como é que as montadoras estão vendo essa questão do padrão? Qual é o padrão, seja dos carregadores, seja dos conectores? Às vezes tem montadores que o cara tá tendo que, esse determinado carro tem que ter um adaptador, é um adaptador só mecânico, é um adaptador também que ele tem uma função elétrica. Diz Sim. um pouquinho aí pro ouvinte médio como é que tá o cenário hoje. Então, Marcelo, existe uma norma da BNT, que é 17019. Essa norma, o Brasil definiu que os nossos conectores, os plugs, eles vão ser todos do tipo 2. São Então, quantos tipos? olha, acho que são 4 ou 5 tipos. Tem a Tesla tem um tipo dela,
Certo, alguns outros fabricantes também de alguns países. A gente adotou o tipo 2, que é usado na Europa, inclusive. E, então, todos os fabricantes, independente do fabricante de veículo, eles vão ter que adotar o tipo 2, que já vem acontecendo. Né? Então, isso aí já é uma padronização, isso é interessante. Quanto à questão das estações, né, de recarga, que eu estou chamando de interface, né, existem algumas características importantes quanto à parte de proteção interna dessa interface, que ela tem várias proteções que devem ter, e aí sim poderia ser auditado pelo Inmetro, como fazem em qualquer produto que a gente tem, uma geladeira, um fogão, um ar-condicionado. Né? Então, a gente tem a proteção de sobrecarga, de sobrecorrente, de temperatura, de fuga de corrente alternada, fuga de corrente contínua. Então, uma boa interface, ela deve ter esses pontos. O que eu queria chamar a atenção, que eu observo muito, não é nem para os condomínios, são nas residências. Nas residências, o pessoal tem um mínimo de preocupação com a segurança. E você deve também seguir essa norma de 7019. E aí tem um componente que ele é muito importante, e eu estou vendo que o pessoal tem instalado de forma errada, que é o DPS. O DPS é um dispositivo de proteção de surto. Existem dois tipos de DPS. Um que é o surto elétrico, que é quando cai a energia elétrica e quando ela volta, ela pode voltar com uma intensidade muito alta, e aí essa intensidade ela vai para essa interface e pode atingir o carro, então por isso que tem que ter esse componente. E o que não existe, que eu não estou vendo, é o DPS, que a gente chama de classe 2, que é para surto atmosférico. Aqui em Brasília a gente tem uma incidência de raios muito grande. Esse surto atmosférico, ele não necessariamente precisa atingir uma residência. Ele pode atingir uma rede elétrica, que é geralmente o que acontece. E o que acontece quando ele atinge essa rede elétrica? Ele também aumenta essa intensidade de energia, e se eu não tiver esse componente adequado, que é o DPS tipo 1, porque ele tem uma velocidade de surto diferente, ele é 10/350 microsegundos, eu não vou ter essa captação desse surto, e esse surto ele pode passar a interface e ir para o carro elétrico e aí gerar um sinistro. Então, essa preocupação, quem mora em casa tem que ter e pegar pessoas certificadas, qualificadas para fazer toda essa instalação elétrica e ter esse detalhe, que é um detalhe pequeno, mas que pouca gente também conhece, pelo que a gente observa nas instalações, e que podem gerar risco para a instalação. E aí o risco de incêndio, como o Júlio está colocando. Legal. Entendeu? E você, Frank, que está pegando a ponta final aí com a Becar, que é a comercialização de veículos aí como um todo, você está vendo aí quem comprou o carro elétrico está feliz, já está querendo comprar um melhor, está querendo passar para frente e voltar para o veículo convencional? Até hoje nós só tivemos um veículo elétrico comercializado, então não temos estatística suficiente para analisar, fazer esse tipo de análise. O que eu tenho visto no meio de amigos, no meio de colegas, são realmente clientes de veículos elétricos ou eletrificados, e é o que eu falei no começo, né? São os lovers e os haters, né? Então tem uma turma de amigos que adora carro elétrico e está super satisfeito e fala da economia que teve e tal. E já tem uma outra turma que detesta, que fala que isso é uma moda, que o que vale é a combustão interna, né? Então, não tem como a gente falar assim, tá bom, não tá bom. A gente tem alguns dados estatísticos que aí estão públicos na internet em termos de desvalorização. Sim, né? sim, Então, esse é um ponto importante. A desvalorização do veículo elétrico ainda está em fase de consolidação, mas a gente teve... nos últimos 2 a 3 anos, em torno de 45% da desvalorização. Isso se deve a vários motivos, né? Aquele medo que a pessoa tem de viciar a bateria, outro medo que a pessoa tem de não conseguir carregar o carro, só dá para usar dentro da cidade porque ele não consegue viajar, justamente pela falta de infraestrutura. Então, são vários pontos que fazem com que as pessoas, às vezes, não consigam revender esse carro com uma margem de preço maior. Mas ela vem caindo, né? Nesse ano aqui, a desvalorização foi em torno de 12%, mediante a 37% em 2023. Então, a desvalorização está caindo cada vez menos. Nós entendemos que existe uma tendência de ficar bem regular.
E aí a gente vai entrar, eles vão começar a competir de igual para igual com os outros veículos de combustão. E aí vai entrar outros fatores, o fator da escassez, né? Alguns carros que são mais difíceis de encontrar. Aí você vai encontrar um seminovo bem cuidado, ele vai acabar valendo, às vezes, muito mais do que o cliente pagou quando zero, né? Então é algo bem interessante, é uma brincadeira bem divertida que ainda está. O jogo está rolando ainda, a gente não tem uma conclusão. E, Franklin, uma coisa interessante é que os fabricantes, no mês passado, adotaram a recompra do próprio veículo. Né? Ou seja, o fabricante vai lá e recompra o seu carro para, obviamente, vender o carro com upgrade aí. Né? Mas que antes não tinha isso, né? Também é uma coisa, uma novidade aí no mercado, é interessante. Legal. Eu vou fazer a pergunta final aqui para o Júlio, depois a gente faz aqui o fechamento, cada um, Júlio, mas agora não como engenheiro especialista em segurança contra incêndios, mas assim, um engenheiro, um cara que entende de matemática, fazendo essa relação, a gente estava até conversando aqui antes, relação custo-benefício, gasolina, eletricidade, custo do quilowatt-hora, você acha que compensa? Pelos cálculos que você fez aí como usuário de veículos? Como usuário de veículo, se eu não tiver a recarga no meu local de trabalho, se eu não tiver recarga na minha residência, dificilmente eu conseguiria fazer. Minha vida é um pouco dinâmica, então hora eu estou em um lugar, hora eu estou em outro, e acho que não há tempo hábil para fazer a recarga. Ainda o tempo de recarga, me corrija se eu estiver errado, ainda para o meu uso é longo. Então, por exemplo, eu costumo ter a vida muito agitada, e nessa agitação toda, às vezes esqueço de abastecer o carro. Nunca fiquei na estrada, graças a Deus. Mas com carro elétrico eu acredito que eu ficaria. Gosto do conforto do carro elétrico. Andei em alguns carros elétricos. Gosto da potência dele, do silêncio. Eu acredito que o motor elétrico é mais confiável do que o de combustão. Até pela quantidade de elementos, de componentes que tem. Muito menos componentes. Então, quanto menos componentes, menos riscos de quebra. Então, confio muito nesse modelo de veículo de transporte. Porém, a minha necessidade hoje, né, não me permitiria ter um carro elétrico. Talvez ali para ficar na garagem. Talvez ali para ficar na garagem a gente poder curtir um passeio no final de semana com a família, ou em algum lugar mais próximo, ou que tivesse trajetos dentro da autonomia do veículo. Sim. Até, Frank, eu pergunto para você como engenheiro mecânico também, porque eu já ouvi falar assim que o próprio fato dos carros serem silenciosos pode até acabar por acarretar uma quantidade de acidentes maiores, porque às vezes o pedestre não está tão atento àquilo ali, então eventualmente tem algumas montadoras que se preocupam, e mesmo que de forma artificial, de colocar algum tipo de ruído ali. Você pode comentar sobre isso? Seja para carros ou motos. Isso é interessante, né? Eu já tive a oportunidade de dirigir um carro híbrido, né, por alguns anos, e era um Prius na época. E aí, quando você está em baixa velocidade, ele praticamente está atuando só o motor elétrico. Então, o carro não fazia barulho nenhum. Era só o barulho do atrito dos pneus mesmo e do motorzinho elétrico, né? Você sabe bem, né? Aquele bem fininho, bem baixinho. E se a pessoa não estiver atenta, ela atropela mesmo. E quem está passando não escuta, né? Se estiver num lugar principalmente meio barulhento. Então, isso foi uma preocupação. Teve montadoras que colocaram um ruidinho. Agora já tem o outro lado, que tem montadora que está colocando em carros esportivos elétricos ruídos simulando o ronco de motores. Sim, eu já vi isso. Já acho vi que a isso. Porsche, se não me engano, está fazendo isso. Então, a gente já tem o outro caminho também, né? Que é o cara que é apaixonado nos muscle cars, né? O carro como Grande, a matéria aí que botaram carros mais masculinizados, entre aspas, né? De combustão interna, para poder simular e tal, e pegar essa parcela desse público também. Você vê até as montadoras premium estão se adaptando para tentar abocanhar todas as parcelas dos consumidores, e não seria diferente com todos as outras marcas e montadoras também, né? A gente está nos adaptando e verificando, percebendo essa movimentação de mercado.
Inclusive, acho que hoje é uma coisa extremamente fácil de fazer, porque da mesma forma que o painel, você coloca ele azul, amarelo, como um fundo de tela, tem veículos também que você fala, hoje eu quero um som de uma Ferrari F50. Você vai lá, aperta um botão, hoje eu quero uma Maserati, tal, você só configura ali e o ronco do carro passa a ser artificial de acordo com o seu humor ali daquele determinado momento, Igual né? o toque do celular, né? Você muda o toque do Sim, celular hoje e muda o ronco do carro, né? E a propósito, eu sou, né, minha família é italiana e acabo sendo um grande entusiasta de carros italianos de forma geral, mas eu tenho acesso mais a carros da Fiat, né? Eu não consumo Ferrari, Maserati, Bugatti, etc. Mas eu estava até conversando dias atrás com o vendedor da Fiat, mas como a gente estava falando de carros masculinos e femininos, o Cinquecento, que é 500 em italiano, é um carro pequenininho, eu acho que é um carro bastante feminino de forma geral, né? Me perdoe os homens que gostam, eu acho um carro muito bonito. Mas a Fiat entrou com esse carro elétrico, mas um carro pequeno, de 2 portas, quase 250 mil, e a Fiat não teve sucesso realmente. Então estava muito caro porque ele estava ofertando pelo tamanho, e pelo que eu sei, a Fiat também não tem nenhum carro elétrico sendo comercializado aí em grande escala, né? Então a Fiat, a Peugeot, que é uma marca similar, digamos assim, né? Carros da mesma categoria tem carros elétricos, a Citroën, né? Tem outros carros assim com preços mais acessíveis, como esses chineses que a gente mencionou. Interessante. Então, pessoal, foi muito legal esse debate aqui, realmente muito complexo, a gente pode ficar aqui horas e horas debatendo, mas dando aí, Marco, para finalizar, todo mundo dando essa visão de futuro, vale a pena, não vale, o futuro é elétrico no mundo, o futuro é elétrico não no Brasil, mas é no Brasil e no mundo. Qual é o futuro do carro elétrico e do Brasil? Eu acredito, na minha visão, assim, né, que a gente fala muito da matriz energética, né? A gente vai ter produtos, carros com vários tipos de motorização. Carro a gasolina, carro a etanol, a gente conversou até um pouquinho a hidrogênio, né? Carros a hidrogênio, que é uma tendência um pouco mais para frente, talvez aqui no Brasil, carros elétricos e tudo mais. Eu lembro quando uma das vezes que eu fui aos Estados Unidos, eu dirigi pela primeira vez um carro automático nos Estados Unidos, isso aí tem uns 30 anos atrás. No Brasil não existia carro. E eu fiquei assim, impressionado. Falei, nossa, que legal. Não precisa ficar passando marcha, só acelera e freia, né? Eu falei, um dia eu vou ter um carro desse, né? Isso há 30 anos atrás. E aí, a gente chega hoje em dia em que, até Franklin comentou, né? A tecnologia é tão grande e embarcada que se hoje mesmo eu estava andando, uma pessoa passou na minha frente, o carro freou sozinho. Porque ele consegue detectar as pessoas passando na frente, seja uma bicicleta, uma moto. Ele consegue detectar se o outro carro de trás está vindo numa velocidade muito alta e pode colidir comigo, ele dá um sinal de alerta automaticamente para o carro de trás. Então, é tanta coisa que às vezes acho que tem coisa que eu nem sei que tem no carro ainda, porque eu não descobri, porque a listagem é grande, né? Então, eu vejo assim, realmente é uma tendência que eu acredito que não vai voltar atrás, né? Mas vai ter mercado para todo mundo, né? Vai ter mercado para todo mundo, e se os preços realmente baixarem, como a gente está enxergando, até conversei um pouco com o Júlio a respeito das baterias de sódio, que é uma tecnologia que pode vir logo, né, com uma segurança muito maior, aí os preços vão cair muito, e aí a briga vai ser maior ainda, né, com os carros a combustão. Mas que seja o melhor para nós, né? Em termos de sustentabilidade para o planeta, né? A gente até comentou, estava falando com o Franklin, que eu acho que o governo tinha que ter uma visão maior na parte de serviços, né? Ônibus, caminhões, a gente vê uns caminhões aí poluindo demais, então tinha que ter uma lei, uma norma de tentar trocar esse tipo de veículos, né? Para poluir menos, porque a gente está vendo como anda o mundo, né? Hoje mesmo está vendo lá nos Estados Unidos, lá furacão lá, matou 200 pessoas, inundou um monte de coisa. A gente está destruindo o planeta. Então, uma fatiazinha disso é os veículos elétricos que pode, de alguma forma, nos ajudar. Na linha do que você falou, Marco, eu sempre lembro num programa de televisão que eu participei com então deputado federal aqui do Distrito Federal, era então deputado, né, o deputado Isalci, que hoje é senador pelo Distrito Federal. Então, nesse programa de televisão, eu tive até a oportunidade de falar para ele que eu acho que o DF, como é precursor em muitas coisas, em muitas tecnologias, podia ser um precursor nessa questão de reciclagem de veículos. Porque a gente vê nesses filmes lá no Japão, nos Estados Unidos, que pega aquele carro inteiro, compacta, o carro depois de 10 anos já não tem muito valor comercial, mas aqui no Brasil o cara
vai usar o carro 20 anos, 24 anos, até o limite mesmo dele, mas já em outras culturas mais desenvolvidas, o carro não tem esse valor comercial tão grande após alguns anos. Sim. O cara prefere comprar um outro carro com nova tecnologia, economiza mais combustível. E eu nunca vi nenhuma iniciativa nesse sentido aqui de poder reciclar, porque ao mesmo tempo que você tem essa indústria de reciclagem, você tira esses carros velhos de circulação e coloca os carros novos com Sim. novas tecnologias no mercado. O que tem hoje é a própria WEG, em Jaraguá do Sul, que eles estão com um projeto de reciclagem das baterias. Então, eles vão pegar essas baterias, vão colocar dentro de containers, já tem, se pesquisar na internet, você já encontra isso. Eles vão colocar essas baterias que foram, já não estão dando resposta de vida da bateria, coloca nos containers e vão, então, entregar para postos de recarga de veículos. Então, durante o dia, o sistema fotovoltaico carrega essas baterias e as pessoas podem usar dessa energia, e durante a noite, com as baterias recarregadas, as pessoas podem ir lá e se abastecer. Então a WEG já tem esse projeto, a WEG é uma empresa assim, top de linha mundialmente, é uma empresa brasileira, mas é top, são muito bons em várias coisas, né? Eles já estão com esse projeto já em andamento, é bem interessante porque você imagina daqui a alguns anos o que vai sobrar de bateria aí no mercado, né? É o que acontece hoje com os pneus, né? Que são reciclados, né? Muitos pneus e são usados para a indústria de asfalto e uma série de coisas. É bem interessante essa questão de reciclagem, sim. Porque aí a gente fala da bateria, mas aí tem o vidro, tem o estofado, tem Sim. uma série de outros componentes. Frank, para encerrar aí, o carro elétrico no Brasil está crescendo, mas de forma um pouco mais moderada do que em outros países, não sei se por uma questão mercadológica, uma questão de incentivo do governo, uma questão legal. Aqui no Brasil, o carro elétrico é o futuro? Marcelo, eu não tenho dúvida alguma de que os veículos elétricos vão dominar. O que a gente discutiu longamente aqui, e acredito que é o ponto de vista de todos, que o maior problema não são os carros elétricos ou eletrificados, são infraestrutura, que o Brasil não tem, o custo, né, da energia, porque politicamente aí entra taxação de energia, imposto em cima disso, e segurança. Né? Então, nós temos um problema de segurança onde não conseguimos conter um possível incêndio do veículo. Então, falta infraestrutura e segurança. Só que a tecnologia já existe. E ela não veio como passageiro, ela veio para ficar. Então, quando a gente resolver esses dois pontos de infraestrutura e de segurança, eu não tenho dúvida nenhuma que vai voar. E aí, o motor a combustão interna, talvez ele comece a ter uma queda significativa, né? O que hoje não é ainda uma realidade, apesar de ter uma queda muito grande por causa dos elétricos, é sempre um fator comparativo, mas a gente ainda tem muito carro a combustão que ainda domina o nosso mercado. Mas eu não tenho dúvida alguma de que, num futuro muito próximo, quando o país evoluir nesse nível de segurança e de infraestrutura, os veículos elétricos vão dominar o mercado. Legal. Obrigado, Frank. Júlio, então a gente, assim, infraestrutura naturalmente aqui no Brasil é deficitária e a questão de segurança é deficitária, mas tem vários outros mercados que a questão de infraestrutura já está muito avançada, você consegue abastecer o seu carro com muita facilidade, tem mercados muito sólidos. Mas eu acho que a questão da segurança ainda é uma dificuldade até nesses mercados mais maduros, onde o problema da infraestrutura já foi resolvido. Futuro que você vê para essa questão de segurança dos veículos em si, das edificações e do combate a incêndio aí nas ruas do planeta Terra? Vejo o seguinte, vejo que o problema cultural da segurança, de forma geral, segurança do trabalho, segurança da parte de incêndio, segurança alimentar, é um problema que nem todos se atentam a eles. Normalmente, como os índices são muito baixos, são muito pequenos, não dão a devida importância. Por exemplo, vou trazer rapidamente um assunto. Retirada dos extintores automotivos baseado em estudos, baseado em estatísticas. Mas não vai para a estatística o carro que pegou fogo e que não foi, por exemplo, noticiado pelo Corpo de Bombeiros, pelo caminhoneiro, pela Polícia Rodoviária Federal e assim por diante. Então, esses que não foram noticiados não viraram estatística. Com certeza, os números seriam diferentes. Penso que a segurança deve estar em primeiro lugar.
Quando você tiver essa cultura, inclusive os órgãos de defesa do consumidor exigirem dos fabricantes, das grandes indústrias, que eles tragam soluções tecnológicas também para o combate a incêndio, inclusive, como nosso tema, nos veículos elétricos, as coisas acontecerão da forma que nosso amigo Frank falou, o domínio do mercado do veículo elétrico, ou que venha uma outra tecnologia, desde que venha com segurança. São bem-vindos, né? Novas tecnologias. Nós nos beneficiamos muito com essas tecnologias novas que chegaram. Legal. Então, pessoal, obrigado pela presença aí. Todos que chegaram até aqui, obrigado por terem acompanhado. Mais uma vez, convido a seguirem as mídias sociais. Na descrição do vídeo vai ter o link também dessas feras aqui no Instagram. Assine o canal, deixe seus comentários, deixe sugestões para próximos podcasts e nos vemos em breve. Valeu, obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Marcelo.